Voltamos para este último bloco do Além da Notícia Especial, recebendo hoje aqui Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, abordando questões de muita atualidade. Dom Odilo, eu gostaria de abordar com o senhor aqui o seguinte: segunda-feira passada foi levada para o Supremo Tribunal Federal a questão do ensino religioso nas escolas. Era um pedido da Procuradoria-Geral da República de 2010, uma revisão, segundo a vice-procuradora Débora Duprá. Ela diz que o ensino religioso só pode ser oferecido se o conteúdo programático da disciplina consistir na exposição das doutrinas, práticas, histórias e dimensão social das diferentes religiões. E está pedindo que seja revista a questão do ensino religioso nas escolas. Qual o seu entendimento sobre isto? Bem, acho que é importante a gente situar isso um pouco. A questão toda está no Acordo Brasil-Santa Sé, que foi firmado entre a Santa Sé e o Brasil em 2008 e depois no Congresso Nacional, confirmado em 2010. E no Acordo Brasil-Santa Sé se prevê a possibilidade do ensino religioso confessional nas escolas públicas. Vamos explicar confessional. Isso, de ensino confessional católico e de outras religiões. E, porém, dentro da norma brasileira de matrícula opcional, os pais não precisam necessariamente matricular os filhos, e também com a escolha da religião que quer para o seu filho. Isto é, não existe nada impositivo. Não Primeiro, existe. O ensino é opcional, e segundo, se você é de uma família de um segmento religioso, você pode optar pelo ensino religioso da sua religião. Ou simplesmente dizer, não, meu filho não vai frequentar nenhum ensino religioso na escola. Os pais fazem essa escolha livremente. Se assim o é, por que a Procuradoria-Geral da República está incomodada? Não, então, justamente houve recurso de várias organizações dizendo que isso era contra a Constituição. Era inconstitucional porque o Estado é laico e as escolas públicas não podem estar ensinando religião. Ora, aqui há um equívoco, né? O Estado laico é perfeitamente preservado, porque não é o Estado que vai ensinar a religião, são as igrejas que vão ensinar a religião. O Estado vai ter que garantir, e isso está previsto na Constituição. Religião só pode ser religião de um tipo ou de outro tipo, não existe digamos assim, um unificado, né? Um homogeneizado de religião. Então, só pode ter ensino religioso se ele é de uma religião ou de outra religião. Se não é cultura religiosa genérica, mas não é ensino de religião. E não é o que a Constituição prevê. Então, essa discussão, porém, começou de novo agora, na segunda-feira, no Supremo Tribunal Federal, com uma audiência pública. Isso ainda vai longe, até que o ministro do Supremo, que é o ministro do Rio de Janeiro, Roberto Barroso, o ministro Barroso, vai se pronunciar no Supremo sobre o seu voto. E depois os outros ministros também vão votar e vão se pronunciar sobre isso. A questão toda é, ao meu ver, a vontade de não ter nenhum ensino religioso na escola pública, mesmo não matriculando o próprio filho. A desculpa seria essa, porque o Estado é laico. Bem, isso nada impede, o Estado continua laico, não é o Estado que vai ensinar. Porém, a religião é proporcionada, garantida pelo Estado, pelo mesmo princípio da laicidade do Estado. O Estado garante a liberdade religiosa e a livre prática da religião também. E ora, como é que se pratica a religião? Não é só indo à igreja, mas também ensinando e aprendendo a religião. Isso também é prática religiosa. Então essa discussão toda está aberta de novo e vamos ver no que vai dar. Eu espero que a Constituição seja interpretada positivamente, não no sentido de proibir o ensino religioso, mas de possibilitar o ensino religioso a quem quer. Dom Odilo, inclusive, o advogado que representou a CNBB nesta audiência, o doutor Antônio Carlos Biscaia, ele deu a seguinte explicação: o Brasil é um Estado laico, sim, mas não é um Estado ateu. Tanto que o preâmbulo da Constituição Federal evoca a proteção de Deus. A alegação de que laicidade do Estado é a única admitida é uma alegação equivocada, tal qual o senhor acaba de nos dizer aqui também. Agora, o que me espanta muito é que no momento destes que nós vivemos um país de crise moral,
de uma violência exacerbada, de valores que estão sendo rebaixados, a gente abra mão da religiosidade, que é uma fonte de princípios e uma fonte de valores. Eu gostaria de, inclusive, de questionar também você que está em casa. Você acha que a religião sendo tirada das escolas, nós melhoraremos a nossa sociedade? O ensino religioso traz algum mal ou traria um bem àqueles que o recebem no ambiente escolar, que são as crianças, no caso? Um momento de crise moral e ética como este, a gente começar a questionar isto, é um absurdo também. Eu que estou dizendo, não, o senhor não. Tá, realmente... Mas, de fato, a religião tem uma contribuição a dar para a sociedade. E a contribuição a dar é basicamente esse dos fundamentos digamos assim, dos valores, né? E das posturas das pessoas. Então, os valores ético-morais e a base da fé em Deus que orienta a vida, isso não é um mal para as pessoas. Mas é claro, aqui estamos no campo justamente das divergências, né, entre os que dizem que sim e os que dizem que não. Então, o que tem que fazer os cristãos, os católicos, os que têm outra religião, mas que professam sua religião? Dizer, peraí, nós temos uma boa contribuição a dar para a sociedade, nós não somos nocivos à sociedade. E por isso, claramente, fazer valer esse princípio, nós não podemos ser proibidos de dar também a nossa contribuição à sociedade, enquanto pessoas de fé, enquanto pessoas que praticam a religião. E o que a gente pessoas de bem, que é o que essa sociedade está precisando. Então, o que a gente recomenda justamente, então, que as pessoas que praticam a religião, praticam a fé, possam dar um bom testemunho, um bom exemplo, de modo que realmente a sua participação na sociedade seja construtiva. Dom Odilo, mudando de assunto, que a gente tem muita coisa aqui a tratar, redução da maioridade penal. Já tinha havido uma proposta que era aquela de, ao invés de se reduzir dos 18 para os 16, se pensar em aumentar o tempo para aquele menor que cometeu um crime grave, o tempo de ressocialização. Como o senhor vê tudo isso? Eu acho que aqui é preciso pensar bem. Nós estamos vivendo um pouco um tempo de comoção. Aconteceram vários crimes com menores, envolvendo menores, e isso foi colocado muito em evidência. Está sendo colocado muito em evidência justamente para dizer é preciso reduzir, está vendo, é preciso reduzir a idade penal. Menor de 18 anos já comete crime grave, então tem que reduzir para poder punir. Ora, com isso a gente arrisca, porém, criar uma situação muito complicada, que menores de 18 anos, eles também possam responder de maneira diversificada pelos seus atos e não simplesmente dizer eles não são imputáveis. Eu acho que essa é uma questão que se deva discutir, né? Simplesmente dizer menores de 18 anos não são imputáveis, portanto não podem ser considerados culpados. É uma questão a se discutir e, portanto, achar uma saída adequada para isso, para quem cometeu crimes mais graves, sendo menor, ter também depois uma penalização mais grave, mais tempo de reclusão, de medidas socioeducativas. Agora, generalizar isso, baixar geralmente, de modo geral, a idade penal de 18 para 16 anos, não vai resolver. Não vai resolver por várias coisas. Por um motivo muito, muito simples, que os estudiosos, embora os dados das estatísticas não sejam assim tão absolutos nesse caso, mas uma coisa é certa, que o número de crimes graves cometidos por infratores de 16 a 18 anos, o número de crimes é em torno de 1% dos crimes graves. Apenas. Quer dizer, não é pouco, mas veja, a faixa etária de 16 a 18 anos, os crimes mais graves cometidos por menores de 16 a 18 anos representa 1% mais ou menos do total de crimes. Apenas para contribuir, já há questionamentos deste número, já se diz que esse número não é exato, de que é muito superior. Mas isso são questionamentos que neste momento também podem ser questionados, porque estamos no fogo justamente das discussões. A verdade é que, porém, reduzindo a idade penal de 18 para 16 anos, nós não vamos resolver o problema da criminalidade.
É uma ilusão e neste momento isso está sendo levantado como uma bandeira, porque reduzindo a idade penal, nós vamos resolver o problema da criminalidade. Vai resolver uma pequena faixa, o resto continua igual. Então, vale a pena a gente, de repente, penalizar menores que talvez nem cometeram crimes tão graves, com medidas muito mais graves, de colocá-los em prisões comuns, com penalizações graves que vão depois reorientar a vida inteira deles, porque a gente sabe que as prisões, infelizmente, não estão reeducando ninguém, né? São escolas, muitas vezes, tidas como escolas de aprendizado do crime, infelizmente, né? Então, são essas questões que se levantam, né? Há a possibilidade, porque foi aprovado na comissão especial, essa redução, agora à noite, hoje mesmo, agora à noite foi aprovada na comissão especial da maioridade penal, a redução para os 16 anos. Todavia, há uma proposta, uma segunda proposta forte, que quando o assunto for para o plenário, pode ser que ela ganhe muita força também. É a proposta do senador José Serra, que já foi abraçada pelo governo, de que se amplie, portanto, o tempo de reclusão de um menor que cometeu um crime grave. Por exemplo, 10 anos. E que ele cumpra esses 10 anos num lugar também separadamente dos presos adultos comuns. Essa proposta é algo aceitável, pensável? Isso já certamente é bem melhor do que simplesmente generalizar a redução, né, da idade penal, de modo que, levando em conta os crimes mais graves cometidos por menores e dando aí uma solução, né, de penalidade mais severa, eu acho que já se está fazendo uma diferença que se pode levar em conta mais facilmente e, sobretudo, levando em conta também que este menor não seja imediatamente colocado junto com presos adultos, mas tenha um espaço de reeducação onde de fato tenha a possibilidade de ser reeducado e devolvido à sociedade, corrigida a situação. Esse realmente é um ponto importantíssimo, que de fato ele seja reeducado, ressocializado, seja trabalhado para não voltar a cometer o crime que cometeu. Posso mudar de assunto já brevemente também, porque temos outro aqui e já estamos chegando ao final do programa, Dom Odilo. Pois não, vamos lá. Nós tivemos aquela ofensa aos símbolos religiosos, naquela parada gay do movimento LGBT, naquele domingo em São Paulo. E aquilo gerou uma grande repercussão nacional. Primeiro, não foi a primeira vez que os símbolos religiosos foram utilizados ofensivamente, as imagens sacras, inclusive imagens de religiosos, não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas dessa vez a repercussão se tornou de fato grande. É preciso dar um basta nisso? Certamente, a gente fez várias manifestações. Eu fiz por São Paulo, depois os bispos do estado de São Paulo fizeram uma manifestação bastante significativa na semana passada na Assembleia dos Bispos do Regional Sulum, né, que corresponde às dioceses do estado de São Paulo. Isso também está no site da CNBB, está no site da Arquidiocese, se alguém quer ler essa manifestação, essa nota. Mas eu acho que é preciso pensar muito seriamente. Quem quer respeito, precisa respeitar, né? Ora, esses movimentos reivindicam respeito. Como que podem desrespeitar os outros, então? E tem mais uma coisa, né? São iniciativas, digamos, são eventos, né, realizados com a licença do poder público e até financiados pelo poder público, por empresas estatais, pela prefeitura e assim por diante, que depois se voltam contra uma grande parte da população de maneira ofensiva. Não é possível. Uma coisa dessa não tem cabimento. Então, eu acho que quem quer respeito precisa respeitar. E de toda maneira, esse tipo digamos, de profanação de imagens sacras, de profanação do sentimento religioso, de ofensa a Deus, de ofensa à religião, isso está previsto também no Código Penal, está previsto na Constituição, que isso é crime. Eu posso ler?
Inclusive, é o segundo ponto da nota dos senhores bispos do Regional Sul, que diz assim: lembrar que todo ato de desrespeito a símbolos, orações, pessoas e liturgia das religiões constitui crime previsto no Código Penal. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, artigo 208 do Código Penal. Inclusive, com este artigo do Código Penal, um deputado, Rogério Rosso, do Distrito Federal, entrou querendo tornar crime hediondo este tipo de ofensa contido nesse artigo 208 do Código Penal da Constituição brasileira também. Embora a gente veja o peso, a gravidade de tudo isso, é hora, portanto, de quem cometeu esses erros rever seus atos, né? Eu acho que é o respeito que a gente precisa dar a todos, e também a nossa posição, né? Nós, nem por isso agora nós vamos sair por aí quebrando, ofendendo também. Não, eu acho que a nossa atitude é de dor, né? Em relação ao que aconteceu, nós temos repulsa, naturalmente, não podemos aceitar que isso tenha acontecido, mas isso não nos autoriza agora a fazer outro tanto, né? A lei de Talião, Jesus aboliu, né? Dente por dente, olho por olho, nada disso, isso acabou. Então, nós sofremos, mas pedimos respeito. Pedimos respeito e lembramos que quem quer ser respeitado precisa respeitar. Depois, desrespeitar coisas assim tão delicadas como são o sentimento religioso das pessoas, não por nada. Isso aí, pelo Código Penal, é tipificado como crime. Ora, se isto é crime em relação a outros cultos, por que não em relação aos cristãos? E dessa vez os cristãos foram muito gravemente ofendidos. Muito bem. Dom Odilo, quero agradecê-lo muito por ter passado aqui conosco esta 1 hora. Foi um prazer tratar do senhor com temas tão preciosos. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, que seja em breve. Pois não, a gente está sempre à disposição, assunto não falta, né? Verdade. Não sei se é porque estou em Brasília, mas aqui em Brasília tem tanto assunto para se conversar. Não falta. Agradeço a companhia de vocês e que Deus os abençoe. Amém, Dom Odilo. Foi uma honra também recebê-lo aqui. E a você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Tenho certeza que nos enriquecemos tanto com o que ouvimos aqui hoje. Agora é hora de nós irmos também para a nossa vida e levarmos este testemunho que é necessário no mundo de hoje. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro no Além da Notícia. Boa noite.